Então deixa eu só dar algumas informações preliminares sobre o curso. Primeiro, a gente vai usar como referência principal o livro do Manfredo, se chama Geometria Riemanniana. Do Manfredo, do Carmo. Então essa vai ser a referência principal do curso, né, que vai nos orientar ao longo das aulas. Mas como segunda referência, se vocês olharem para... É um bom livro para ver exemplos e outro material que não tem no livro do Manfredo, que é o livro também se chama Geometria Riemanniana em inglês, do Peterson. Exercícios e tudo mais. Ok? O monitor se chama Rafael Montezuma. Ele é aluno aqui do IMPA e pedi para ele aparecer aqui às 5 horas, se ele lembrar, ele vai aparecer aqui para falar com vocês. Okay? Então, em geral, eu penso em fazer pelo menos 2 avaliações, 2 provas escritas, né? Pelo menos 2 testes. E mais listas que geralmente eu passo a cada 15 dias. A cada 2 semanas, né? Estou esquecendo alguma coisa? Bom, nesse semestre, eventualmente, eu vou ter uma viagem ou outra, então a gente vai precisar repor algumas aulas. Eu ia sugerir que em geral, essas aulas fossem na sexta-feira, então depois eu queria saber qual o melhor horário de vocês na sexta. Não essa próxima agora, mas eventualmente a gente vai ter aulas nas sextas-feiras também. Tá ok? Depois a gente vê o melhor horário. Então, alguma pergunta até aí? Só as informações básicas. Ok, então vamos começar o curso. Primeiro só um pouco de motivação, que vem da geometria diferencial de curvas e superfícies. Em geometria riemanniana, o que a gente quer fazer é estudar generalizações do conceito de superfície para dimensões mais altas, que já vem com alguma geometria. E junto com essa geometria você associa curvaturas, né? E você tenta estudar esses objetos, como é que a geometria se relaciona com a topologia, por exemplo, e coisas desse tipo. Então vocês devem ter visto um curso de geometria diferencial de curvas e superfícies, né? Em geral você tem uma superfície que está contida no R3, né? Você pega um ponto P aqui e você quer estudar as curvaturas dessa superfície. Então vocês devem lembrar que o que você faz é você escolhe uma direção perpendicular à superfície naquele ponto, e aí você corta a superfície S naquele ponto ao longo do plano. Você escolhe uma direção tangente, vou chamar aqui de V, e aí você corta a superfície ao longo desse plano aqui. E naturalmente isso vai traçar aqui a interseção, vai ser uma certa curva alfa contida no plano. E aí você diz que a curvatura da superfície na direção V é a curvatura dessa curva obtida como interseção, usando o conceito de curvatura de curvas planas. Depois que você faz isso, né, você pega a maior curvatura, você gira aqui o vetor V, você pega a maior, pega a menor, essas são chamadas curvaturas principais da superfície. Não é a maior e a menor curvatura quando você olha para todas essas interseções. E aí existem 2 conceitos clássicos de curvatura associados a uma superfície S, que são, primeiro, você pode olhar para a média das duas. Essa é chamada curvatura média da superfície naquele ponto. Ou você pode olhar para o produto
das curvaturas principais, e essa é chamada curvatura de Gauss. Então, em geometria clássica de curvas e superfícies, você tem essas duas, associadas a uma superfície, você tem esses dois conceitos clássicos de curvatura em cada ponto. Acontece que o Gauss mostrou em 1827, se não me engano, por volta disso, o Gauss mostrou que essa curvatura obtida pelo produto, chamada curvatura de Gauss, é de fato um conceito intrínseco. K é uma noção intrínseca. Isso na época foi um teorema espetacular, né? Porque o que isso significa é que você pode calcular esse número, calcular essa curvatura de Gauss, fazendo medidas apenas sobre a superfície. Ou seja, você pode esquecer do R3, pode esquecer do ambiente, fazendo medidas apenas ao longo da superfície S, você pode calcular esse número aqui. É isso que você quer dizer com ser intrínseco, ou de geometria intrínseca. Então, esse teorema é chamado teorema egrégio, né? Teorema egrégio de Gauss. Então, foi uma surpresa, porque a definição dela envolve o espaço R3. Foi obtida através de interseções com planos, né? Mas não, na verdade tem algo mais profundo aqui. Isso aqui é um número que só depende da geometria da própria superfície. E aí esse é o ponto de partida, digamos assim, foi o que inspirou o Riemann, né? Mais tarde, em 1854, chega o Riemann, né? Então o Riemann ele foi aluno, o orientador dele era o Gauss, e aí ele teve que fazer uma defesa de habilitação lá na Alemanha e deu uma palestra, onde nessa palestra ele lançou a geometria riemanniana. Quer dizer, o ponto de partida era essa ideia aqui de que existem noções intrínsecas de curvatura, e o que o Riemann fez foi, nessa palestra aqui, ele lançou a ideia de variedade diferenciável, dimensão qualquer, de maneira intuitiva, porque levou vários anos até que a ideia de variedade fosse formalizada. Mas, enfim, ele falava de objetos que eram variedades diferenciáveis, introduzia o que era uma geometria e definia curvaturas. Então, essa palestra aqui do Riemann foi o início da geometria riemanniana. Então, dizem que depois dessa palestra, o Gauss estava andando com um amigo e confessou para o amigo que ele disse assim, que eu fiquei verdadeiramente impressionado. Ele falou que essa palestra superou todas as minhas expectativas. E realmente um elogio do Gauss era uma coisa difícil, né, de ser. Ele não era muito dado a elogios. Então foi assim que o Riemann lançou a geometria riemanniana. O objetivo desse curso, então, é tratar desses objetos que foram introduzidos pelo Riemann. Ok? A gente quer estudar objetos que podem ter dimensão muito alta, mas que eles vêm com uma geometria. Você pode medir comprimentos, pode definir curvaturas e assim por diante. Então, essa aqui era só uma observação histórica aqui, para a gente saber o que eu vou falar no curso. Ok, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer o que é uma geometria, né? Mas, para isso, eu tenho que falar dos espaços. Eu vou assumir que vocês sabem que vocês têm noções de variedades diferenciáveis. Tá? Quem ainda está um pouco sem familiaridade com o assunto, pode ler o capítulo 0 do Manfredo, onde ele faz um resumo de variedades diferenciáveis. Tá? Mas aqui aos poucos eu posso lembrar um conceito ou outro, mas de maneira geral eu vou saltar o capítulo 0. Tá? Então a gente começa com a variedade diferenciável. Então, para quem não lembra ou quer relembrar, eu sugiro ler o capítulo 0 do livro do Manfredo. Então, só lembrar aqui a definição do que é uma variedade diferenciável, né? Então, a variedade diferenciável é um espaço topológico. Espaço topológico
que vem com uma cobertura aberta, né? Esse desenho aqui é parecido com o de uma superfície, né? Ela vem com uma... Estou só lembrando aqui a definição, tá? Vem com uma cobertura aberta, tal que cada aberto dessa cobertura admite um sistema de coordenadas. A variedade vai ter dimensão n, então as coordenadas vão estar definidas no Rn. Vamos dizer, chamar isso aqui de x-alfa, esse aberto de u-alfa, isso aqui de v-alfa. Então você tem uma família, existe uma família de aplicações x-alfa na variedade. Subconjunto de M, onde cada x-alfa é um homeomorfismo, a família é tal que... Então, primeiro, x-alfa é homeomorfismo. Segundo, você quer que as imagens dessas cartas cubram a variedade. Todo ponto da variedade pertence a uma dessas cartas, né, um desses domínios coordenados. E a condição de compatibilidade é que se você tem duas cartas, não é? Então você pode olhar para a aplicação de transição. Vai estar definida nessa pré-imagem aqui, né? Por exemplo, x-alfa composto com a inversa da x-beta. E essa aplicação de transição tem que ser um diffeomorfismo no sentido clássico de análise no Rn. Terceira propriedade é que a mudança de cartas, ou seja, se duas cartas se intersectam, então a mudança de cartas, que vai estar definida nessa pré-imagem aqui, né? Que é a pré-imagem pela x-alfa da interseção. Na pré-imagem pela x-beta da mesma interseção, isso aqui tem que ser um diffeomorfismo de abertos, né, no Rn. Suave, né? Certo? Então, em geral, a palavra diferenciável aqui, no contexto aqui do curso, vai se referir mais a coisas que são sem infinito. Em geral, se eu for falar de algum conceito que precise menos, eu digo, mas em geral diferenciável significa sem infinito, tá? Então esse diffeomorfismo aqui é sem infinito. Então isso é uma variedade diferenciável, né? Isso aqui é um atlas, você pode definir o que, é que são atlas compatíveis e por aí vai. Então o ponto é que isso aqui é um espaço que localmente é uma cópia do espaço euclidiano. Ok? Todo mundo já viu isso aqui, ou se não viu, tem alguma ideia, né? Muito bem, então, por enquanto aqui a gente ainda está no mundo da topologia, né? Porque nós temos uma variedade diferenciável, mas isso ainda não dá uma noção de distância, por exemplo, ou de comprimentos. Então a gente precisa agora fazer o que o Riemann fez, né? Que é dotar esses objetos de uma geometria. Deixa eu acrescentar uma hipótese aqui. Na maioria das vezes, né, a gente supõe que esses espaços, para evitar exemplos patológicos, são Hausdorff. E tem base numerável. Base numerável, por exemplo, é importante para garantir que você pode falar de partição da unidade nesses espaços. Ok. Muito bem, então o que é uma geometria, né? Por enquanto aqui a gente não tem geometria nenhuma. Então a ideia é perceber o que é a geometria de uma superfície S aqui contida no R3, né? Quando o Gauss provou isso aqui, né, de que a curvatura de Gauss é uma noção intrínseca, o que ele está querendo dizer com isso? Quer dizer, como eu falei, isso aqui é um número que você pode calcular fazendo medições apenas sobre a superfície. Mas uma maneira de você formalizar esse conceito é você olhar para a chamada primeira forma fundamental na linguagem da geometria de superfícies,
que é simplesmente o produto escalar do R3 restrito a cada plano tangente, né? Então, em geometria diferencial de superfícies, a primeira forma fundamental tinha uma definição muito simples. Em cada ponto P, ela pegava dois vetores tangentes, vou colocar U e V aqui, e simplesmente retornava o produto escalar desses vetores no R3, né? Onde U e V são tangentes à superfície no ponto S. Então, dizer que uma noção é intrínseca significa dizer que ela só depende da primeira forma fundamental. Certo? Ou seja, só dessa noção, né, de comprimento de vetores tangentes. Bom, aqui foi muito simples, né, porque a superfície já estava contida num espaço euclidiano que já tinha um produto escalar. Aqui é diferente, porque esse objeto é abstrato. A variedade diferenciável ela não está colocada a priori em espaço nenhum. Então, a definição é a seguinte. Você diz que uma métrica riemanniana em M aqui está implícito que eu vou falar de métricas diferenciáveis, tá? Uma métrica riemanniana G em M é uma atribuição que faz o seguinte: pega em cada ponto da variedade, a métrica me dá um produto escalar no espaço tangente naquele ponto. Então isso me dá um produto escalar. No espaço tangente naquele ponto. Ok? Então, em particular, esse produto escalar é positivo definido, né? Quer dizer, G de U é sempre maior que zero se o U for diferente de zero. Então você tem um produto interno definido em cada espaço tangente. Isso corresponde, né, ao que a gente chamava antes de primeira forma fundamental. Então, isso é útil porque uma vez que você sabe o que é o comprimento de um vetor tangente, né, você pode definir o que é o comprimento de uma curva, você pode definir o que é um volume, o que é a distância entre dois pontos. Então, a partir do momento em que a sua variedade diferenciável tem uma métrica riemanniana, você pode começar a fazer geometria. Você sai do mundo da topologia e entra no mundo da geometria. Bom, da maneira como eu coloquei aqui, eu não especifiquei nenhuma continuidade ou nenhuma diferenciabilidade, né? Tem que acrescentar essa condição. Então, você faz o seguinte: uma atribuição tal que... Existem várias maneiras de várias condições equivalentes que você pode colocar. Eu vou escrever a seguinte. Então, deixa eu colocar uma notação aqui. Dada um certo sistema de coordenadas numa variedade, X, variedade M aqui, né? Você pode olhar para os vetores canônicos aqui, né? Para a base canônica, que vai do E1 até o EN, e pode olhar para a imagem desses vetores pela derivada da X. Os resultados são chamados campos coordenados. XI. Então, o XI, ele também pode ser denotado assim. Ele é simplesmente a derivada da X aplicada no vetor I, onde o I varia de 1 a N. Isso ponto a ponto, tá? Em cada ponto aqui você faz isso, você vai ter um campo de vetores, né? Em cada ponto aqui na imagem você tem uma base natural, uma vez fixado o sistema de coordenadas, que são chamados
vetores coordenados, ou base coordenada. Então, o ponto é que em cada ponto aqui P, o x1 em P forma uma base do espaço tangente em cada ponto. Tá? Isso aqui eu estou assumindo que vocês sabem isso, né? Se não sabem, dê uma olhada lá no capítulo 0. Tá? Então, uma vez fixado o sistema de coordenadas, você tem, em cada ponto da imagem, você tem essa base. Uma maneira de pedir, então, que a métrica seja suave é pedir que quando você aplica a métrica a qualquer par de campos dessa base, você obtenha uma função suave. Ou seja, tal que, vamos escrever assim, GJ, vamos colocar aqui, esse é o aberto U, isso vai de U em R, e é definido assim, de um ponto X, é o produto escalar G dos campos coordenados associados, certo? Isso aqui em X, se você quiser. GJ é sem infinito para todo IJ entre 1 e N e toda carta. Tá? Essas parametrizações aqui são chamadas de cartas, né? Para toda carta X. Tá? Então, nada mais, eu estou dizendo nada mais do que pedir de que uma vez que você fixa o sistema de coordenadas, né, o produto escalar te dá uma matriz. Em cada ponto aqui você tem essa base, você olha o produto escalar dos elementos da base, isso dá uma matriz quadrada, N por N. Eu estou pedindo que em qualquer sistema de coordenadas, os coeficientes dessa matriz sejam suaves, sejam funções de classe sem infinito. Ok? E é fácil ver que se você tem duas cartas que se intersectam, na região de interseção, se eles forem suaves numa carta, eles vão ser suaves na outra, que você relaciona facilmente as matrizes em sistemas de coordenadas diferentes. Então, está clara a definição? Então, isso aqui é uma métrica riemanniana, novamente, sem infinito, tá? Então, você diz que uma variedade é riemanniana se ela já vem com uma métrica riemanniana. Eu também vou usar, já que eu estou falando de notação, né? Eu também, às vezes, vou escrever o produto escalar de dois vetores U e V dessa maneira aqui. Produto escalar de dois vetores. Muito bem, então a métrica riemanniana é uma escolha de produto interno em cada espaço tangente que varia diferenciavelmente de acordo com essa noção aqui. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Se não, vamos falar de exemplos. Qual que é o exemplo mais simples de todos, né? Existe um exemplo que o Manfredo chama de quase trivial. E vou dizer por que é quase, né? Que é o exemplo do espaço euclidiano, que é uma variedade diferenciável, onde em cada ponto você simplesmente pega o produto escalar dele próprio, né? O espaço euclidiano dele mesmo. Esse aqui é o espaço. Então isso aqui é como se fosse a matriz constante, né? Em cada ponto você pega o produto escalar que já vem do Rn. Então, o Manfredo chama de quase trivial. O quase aqui é por causa de um teorema do Nash,
Vocês conhecem o Nash, né, do filme, que o Nash mostrou que toda variedade riemanniana pode ser colocada de maneira isométrica em algum espaço euclidiano, Rn. Então, de certa forma, o espaço euclidiano contém todas as variedades riemannianas que vocês imaginarem. Vou só comentar isso daqui. Esse é um teorema da década de 50. Okay, então, qualquer variedade riemanniana você consegue colocar dentro de algum espaço euclidiano, preservando a geometria. Então, ele contém todas as outras. Por isso vem o quase aqui. Já eu falo um pouquinho mais. Bom, de fato, eu posso falar agora. Então, o exemplo, o subexemplo aqui são chamadas subvariedades imensas, né? Então a gente tem um espaço euclidiano, mas agora você pode imaginar superfícies aí dentro, né? Então se você tem uma imensão de uma variedade diferenciável lá dentro, quer dizer, M é uma variedade diferenciável, F é uma aplicação sem infinito, que é uma imensão. Imensão significa, lembrem, que a derivada de F em cada ponto P do espaço tangente em P no Rn é injetiva. Então vocês podem imaginar uma superfície, uma F aí que manda uma coisa assim. Ela pode se auto-intersectar, né? Mas a derivada é sempre injetiva. Desculpe, aqui eu tenho que colocar uma outra dimensão, né? Certo? A dimensão pode ser diferente. Então, se você tem uma imensão, quer dizer, a imagem de uma superfície aí para uma imensão, né? Você pode definir uma métrica em M a partir da métrica do espaço euclidiano, que é chamada métrica induzida. Métrica induzida por F é obtida da seguinte maneira, né? Você quer definir uma métrica na M, né? Então você diz que o produto escalar G de dois vetores U e V tangentes a M é simplesmente, você aplica os dois vetores pela derivada da F, traz eles para o espaço euclidiano e olha para o produto escalar da imagem. Digamos que isso seja em P, aplica U, aplica V. Ok? Então, essa é a chamada métrica induzida pela imensão. Então, toda subvariedade do espaço euclidiano já vem com uma geometria natural, que é a geometria induzida. É uma generalização do conceito de primeira forma fundamental, né? Isso aqui é um produto escalar, quer dizer, ele é positivo definido exatamente porque a derivada é injetiva, né? Então, isso aqui, se o vetor for diferente de zero, se aplicar ele nele mesmo, isso aqui dá sempre estritamente positivo. Então, o que o Nash provou é que toda variedade riemanniana, quer dizer, toda variedade diferenciável com uma geometria, com uma métrica riemanniana G, admite uma F, tal que aquela G é obtida dessa maneira. Então, esse exemplo aqui, na verdade, pode parecer um caso particular, mas todas as variedades riemannianas estão aqui. Ok? Muito bem. Então, um caso particular, meio trivial, mas que é extremamente importante, é o caso da esfera, né? Por exemplo, a esfera. Simplesmente você pode ver como é uma subvariedade do Rn mais 1, né? Então eu tenho aqui o produto escalar que vem do espaço euclidiano. Ela é extremamente importante porque ela é o modelo de curvatura constante 1. O espaço euclidiano é o modelo de curvatura 0. A esfera é o modelo de curvatura 1. Existe uma outra variedade riemanniana, que a gente vai falar ao longo do curso, que é o espaço hiperbólico, que é o modelo de curvatura negativa constante.
Uma outra classe de variedades riemannianas que você pode introduzir são os espaços produto, ou variedade produto. Vou colocar assim, métrica produto. Então o que você faz é o seguinte, você começa com uma variedade riemanniana M1, tem uma certa dimensão N1, e que já vem com uma métrica. Então essa é a notação que eu vou usar para quando eu falar de variedades riemannianas. Então variedade e uma métrica riemanniana. Aí você olha para outra variedade riemanniana, M2, com uma certa outra dimensão. E aí, da teoria de variedades diferenciáveis, a gente sabe que o produto cartesiano de M1 por M2 tem uma estrutura natural de variedade diferenciável. O que eu vou fazer agora é dar uma estrutura natural de variedade riemanniana, partindo dessas duas métricas, G1 e G2. Então, o que você faz é o seguinte, você chama então de M, né? Vai ter dimensão N1 mais N2, que é o produto. Aí você olha para as projeções, Π1 é a projeção no primeiro fator, né? Π2 é a projeção do segundo fator. E aí eu quero definir uma métrica no produto. Então eu escolho um certo ponto do produto cartesiano, então ele é um par de pontos, né? P em M1 e Q em M2. Então se eu pego dois vetores tangentes agora nesse produto cartesiano, a ideia esquemática é simples, né? Você tem aqui uma M1 e tem aqui uma M2. Você pega um ponto aqui, PQ, e tem dois vetores aqui, U e V. Então o que você faz é você olha para as coordenadas desses vetores aqui em M e calcula o produto escalar da M1. Depois você faz o mesmo na M2 e soma os resultados. Isso aqui é a métrica em P calculada na imagem pela derivada da Π1, né? Π1 de V. E aí você soma aqui. Desculpe, aqui é a métrica da M1, né? Então isso aqui é o G1 em P. Certo? E aqui é a métrica G2 no ponto Q. Certo? Essa é a chamada métrica produto. Dadas duas métricas riemannianas em variedades diferentes, você faz o produto, tem sempre essa métrica natural aqui. Também é fácil ver que isso aqui vai ser positivo definido. Tá? Porque se o vetor é diferente de zero, então alguma projeção dele tem que ser diferente de zero. Também é um exercício checar que tudo isso satisfaz essa condição aqui, tá? Que são funções sem infinito. Certo? Em geral, é o tipo de coisa que você só faz uma vez na vida e depois aceita que vai ser verdade. Então aqui você já tem uma classe também muito grande de variedades riemannianas. Um caso particular dessa construção é o chamado toro flat, ou toro plano. O que você faz é o seguinte: o toro plano é obtido da seguinte maneira: você olha para o círculo, né, como subvariedade do R2. Então, naturalmente, ele tem uma métrica induzida, né, uma curva de comprimento 2π, né? E aí o que você faz é o toro flat é simplesmente o produto cartesiano desse círculo. N vezes. Okay? Onde cada um desses ciclos você colocou a métrica induzida do R2. Certo? Depois a gente vai entender por que a palavra plano. Em geral, os toros que a gente imagina têm curvatura, né? Que são os toros contidos no R3. Mas existe uma métrica riemanniana no toro, como superfície abstrata, que tem curvatura zero. E é essa métrica aí.
Ok? Então, alguma pergunta até aí? Dê só alguns exemplos aí para a gente... Sempre é bom dar exemplos, né? Ok. Então, uma primeira pergunta, que não vai ser muito difícil responder, é a seguinte: dada uma variedade diferenciável qualquer, será que existe uma métrica riemanniana, né? Nela? Essa é a proposição que eu quero provar em seguida, que diz que toda variedade diferenciável admite uma métrica riemanniana. Ok? Então, como é que a gente prova isso daí? Existem duas maneiras clássicas de provar esse teorema. Uma é usar o chamado teorema de Whitney, que diz que é mais fraco que o teorema do Nash, tá? O teorema de Whitney é puramente topológico. Ele diz que toda variedade diferenciável pode ser mergulhada no espaço euclidiano. Ou imersa seria suficiente. Uma vez que você sabe que ela pode ser colocada dentro do espaço euclidiano, você pega a métrica induzida no espaço euclidiano, né? Então isso segue como consequência do teorema do Whitney. Uma outra é usar a partição da unidade. Tá? É essa que eu vou fazer aqui para a gente se acostumar a usar esse tipo de construção. A ideia da partição da unidade é uma maneira de você globalizar teoremas, né? Você sabe fazer uma construção local e você quer globalizar isso, você faz em cada carta, depois usa uma partição da unidade para colar tudo na sua variedade diferenciável. Então, o ponto é que em cada imagem coordenada, né, é fácil construir uma métrica riemanniana. Porque simplesmente você pega a métrica aqui do Rn e traz identificando usando a carta. Então, cada aberto coordenado tem uma métrica riemanniana que vem daqui. Aí você quer colar todas essas métricas riemannianas numa métrica que está definida na variedade inteira. Então, o que você faz é pega uma partição da unidade. Então, seja F alfa a uma partição da unidade. Então, o que é que isso significa? Significa que essa família de funções vai satisfazer uma série de condições, né? Estão todas entre 0 e 1. Ok? Deixa eu colocar assim. F alfa é uma função da variedade na reta, tá? Isso é infinito. Então, todas elas estão sempre entre 0 e 1. Vou continuar aqui. Aí, por conveniência, eu vou pedir que o suporte de cada uma dessas funções esteja contido numa vizinhança coordenada da variedade. Então, segundo, eu peço que o suporte da F alfa esteja contido numa V alfa, que é a imagem de um aberto do Rn por alguma carta. Ok? Terceiro, eu peço que essas V alfas cubram a variedade de maneira localmente finita. Eu peço que a V alfa seja uma cobertura aberta de M localmente finita. Localmente finita significa que cada ponto tem uma vizinhança ali que intersecta no máximo uma quantidade finita de abertos da cobertura. E quarto, você pede que a soma das funções, que a princípio seria uma soma infinita, mas na verdade
é finita, porque em cada ponto só uma quantidade finita de funções é diferente de zero, né? Você pede que isso aqui seja identicamente 1, né? Na variedade. Ok? Então, isso é uma partição da unidade. Em geral, você pode construir, dada qualquer cobertura aberta, né, localmente finita, você pode construir uma partição da unidade subordinada àquela cobertura, né? Então, em particular, para esse teorema aqui, para essa proposição, eu pego essa cobertura que já vem dada por imagens de cartas. E aí o que você faz é o seguinte, né? Em cada uma dessas imagens, você pega o produto escalar, a métrica que vem do aberto alfa. Então, deixa eu pensar aqui numa notação. Você faz uma definição. Aí você definimos o seguinte. Vou notar assim, alfa. Certo? Você pega dois vetores tangentes, né, digamos U e V. O U e V vão ser tangentes à variedade em algum ponto que está contido naquela carta, na imagem da carta. E você quer definir o produto interno. Então, o que você faz é você traz os vetores usando a carta, né, usando a derivada da x, a inversa dela, para o U. Né? Você pega a inversa da derivada de x, aplica o U, x alfa. E aí você calcula o produto escalar do Rn, agora no aberto alfa. Certo? O que eu estou fazendo agora é o inverso, né? Pega o vetor U e V aqui, traz para cá. E calcula o produto escalar do Rn desses dois vetores. Então, isso dá um produto escalar nessa imagem aqui, uma métrica riemanniana definida só no aberto alfa. Tá claro isso aí? Então, mas o ponto é que ela está definida só... Isso aqui dá uma métrica riemanniana só na imagem, né? Métrica riemanniana... sem infinito em V alfa. E aí é que entra agora a partição da unidade. E aí você faz a partição da unidade, né? Vou colocar assim. Finalmente, então, definimos produto escalar de U e V. Agora U e V são tangentes quaisquer, né? O que você faz é você soma F alfa, digamos, no ponto P, né? Vezes o produto escalar alfa de cada um deles. Essa é a definição. O ponto aqui é que quando você faz uma... Por que a partição da unidade serve para esse problema, né? Serve porque se você tem uma família de produtos que são escalares, né, positivos definidos, você faz uma soma com coeficientes positivos, isso aqui ainda é um produto escalar positivo definido, né? Então, por isso que a construção serve. E agora está definido em toda a variedade. Acabou a prova. Certo. Então, uma pergunta. Eu tenho uma carta aqui, x-alfa, né? Eu defini esse produto interno usando a carta. Então, tem uma métrica riemanniana aqui nessa imagem. Aí, lembra que eu defini o que seriam os coeficientes da métrica riemanniana, né? Aqueles G e J. Então, minha pergunta é, se eu usar essa carta, quais são os coeficientes dessa métrica? Vocês entendem a pergunta, não?
Entenderam a pergunta? Ou seja, se tem dado uma métrica riemanniana G, né, e dado uma carta, os coeficientes da G nessa carta eram obtidos assim, né? Era o produto escalar dos vetores coordenados. Só que o vetor coordenado era, por definição, a imagem pela derivada da base canônica, né? Então, isso aqui é a derivada da x aplicada ao EI. Isso aqui é a derivada do x aplicada ao EJ. Então, minha pergunta é, se eu pegasse essa métrica obtida dessa maneira aqui, que é a métrica que eu defini aqui, né? Métrica alfa, quanto que dá esses coeficientes? Você vai reparar o que você vai fazer, você vai inverter o processo, né? Você vai, por definição, da métrica alfa, eu vou aplicar a inversa da derivada. Aqui é alfa, né? Você aplica a inversa. E aí fica só o EI-EJ, que é o ΔJ, né? Tá? Então é matriz de identidade. Então essa métrica que eu coloquei em cada um dos abertos coordenados é uma métrica meio trivial. Você escreve ela em coordenadas da métrica identidade. É uma métrica flat. Mais tarde vocês vão entender que isso é uma métrica plana. Claro que depois que eu faço a combinação, deixa de ser plano. Aí você pode ter curvatura. Ok? Então podemos ficar tranquilos, né? Toda variedade diferenciável tem uma métrica riemanniana. Dúvidas aí? Bom, no início do curso a gente vai falar de uma série de definições, tá? Depois a gente começa a provar teoremas. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer, dada uma variedade riemanniana, é definir o que é o comprimento de uma curva, né? Então, você tem uma variedade riemanniana e aí você tem uma curva C. Isso aqui é um intervalo da reta, né? Vamos colocar assim, intervalo compacto. Digamos que essa curva seja diferenciável por partes. Fazer uma coisa assim, né? Isso aqui seria o C de A, o C de B. E aqui você tem C de certos TIs ao longo do caminho. Você pode definir o comprimento da curva C. É dado por simplesmente a integral do comprimento de uma curva é a integral da norma do vetor velocidade, né? Como agora você tem um produto escalar em cada espaço tangente, isso faz sentido. Então eu vou denotar assim, o comprimento da curva C vai ser a soma, vou integrar em cada pedaço de a curva diferenciável da integral, vamos colocar aqui de TI menos 1 a TI, de um certo K, do comprimento desse vetor aqui, que é o vetor C' de T, né? Tá, aqui eu uso a métrica, né? Eu uso a métrica no ponto C de T. E aí eu tiro a raiz quadrada. Certo? Então esse é o comprimento de uma curva, né? A raiz quadrada do produto escalar é a norma, né? Estou integrando a norma do vetor velocidade, isso dá o comprimento.
Então, uma vez que você tem um comprimento de uma curva diferenciável por partes, você pode definir a distância entre dois pontos. Novamente, estou supondo que a minha variedade vem com uma métrica riemanniana. Você tem dois pontos na variedade. Você define a distância entre eles usando a métrica G. Essa aqui é a distância. Da seguinte forma, você olha para todas as curvas diferenciáveis por partes que ligam P a Q, olha para os comprimentos dessas curvas e pega o ínfimo, né? Tenta minimizar o comprimento das curvas que ligam P a Q. Então, isso aqui é o ínfimo dos comprimentos. Eu vou usar essa notação aqui, onde você diz que o C está em lambda PQ se o C é curva diferenciável por partes ligando P a Q. Você olha para todos os possíveis caminhos e minimiza o comprimento. Então essa é a distância entre dois pontos P e Q. Ok? Então você tem que provar que isso aqui é de fato uma métrica, né, no sentido de espaços métricos. Isso é de fato que é uma distância. Todas as propriedades são mais ou menos triviais, exceto uma, né? Qual que vocês acham que é a propriedade que não é trivial provar? Ou seja, a observação. A variedade riemanniana, né? M. Agora eu esqueço a métrica riemanniana e coloco essa distância. Isso aqui é um espaço métrico. Ok? Então qual que deve ser a propriedade que não é difícil, mas também não é trivial? O que vocês têm que mostrar, né? Vocês têm que mostrar aqui. Vocês têm que mostrar que a distância é simétrica, né? Essa aqui é trivial, né? Porque você tem um caminho que liga P a Q, você inverte ele, o comprimento vai ser o mesmo. Você tem que provar que vale a desigualdade triangular. Né? Isso. Essa também é trivial, não é? Porque se você tem 3 pontos, se você tem uma curva diferenciável por partes que liga o P ao R e tem uma outra que liga o R ao Q, você junta as duas, fica com uma curva diferenciável por partes que liga o P ao Q e o comprimento dela é a soma dos comprimentos, né? Então você toma um ínfimo, chega nisso daqui. Certo? E a terceira é provar que a distância de P a Q é zero, se somente se, né? Os pontos são iguais. Então é fácil mostrar que se os pontos são iguais, a distância é zero, porque você pode pegar a curva constante, que tem comprimento zero. Então o que é um pouquinho não trivial é só mostrar que se a distância é zero, então os pontos são iguais. Certo? Ou de outra maneira, se os pontos são diferentes, a distância é estritamente positiva. Não é difícil não, mas é o único ponto que tem que checar. Então eu vou deixar isso aqui como um exercício aí, tá? Ok? E uma outra coisa que você prova depois é que a minha variedade, né, diferenciável, ela já tinha uma topologia, que era a topologia de variedade. Você já tinha uma noção de conjunto aberto. Uma vez que eu introduzi a distância, né, e eu provei que isso aqui é um espaço métrico, ela também tem a topologia que vem do espaço métrico, né? Então você consegue mostrar que essas topologias são iguais. Esse é um outro fato que a gente vai ver mais tarde. As topologias coincidem, né?
Ok? E uma outra coisa que a gente pode definir, mais uma definição, é o conceito de volume, né? Novamente, eu estou supondo que a minha variedade é riemanniana. Eu quero definir o que é o volume de uma região. A observação é a seguinte. Eu vou usar uma carta, né? Como é que você define o volume? Então você pega uma carta X na sua variedade. E aí eu tenho os vetores coordenados, né? Que são os vetores x, y. E aí a observação é que em cada ponto aqui, né? Cada ponto P, esses vetores formam uma base. Isso aqui é uma base do espaço tangente em P. E o espaço tangente em P tem um produto interno, dado pela métrica, né? Então você pode olhar para o paralelepípedo gerado por esses vetores aqui, né? Ou seja, o sólido que você gera com esses vetores aqui, e calcular o volume desse paralelepípedo dentro desse espaço vetorial aqui. Então, como é que você calcula isso? Alguém sabe? Calcular o volume de um paralelepípedo? Né? O que você faz é usa o determinante, né? Então, você chega aqui e fixa, usa como referência uma base ortonormal. Então, pega aqui uma base, sei lá, FI, que seja ortonormal. E aí você escreve cada vetor coordenado em termos dessa base, né? Então isso aqui vai dar uma soma de certos coeficientes AIJ de FJ aqui. Né? Para cada I de 1 a N, se obtém a base X a partir da base F por essa matriz A. E aí a gente sabe que quando você calcula o volume, né? Você pega a forma de volume. Isso aqui é um espaço vetorial que tem um produto escalar e aí você bota uma orientação, escolhe uma orientação. Né? E aí você tem a forma de volume associada a ela. Então você pega o volume dessa base aqui, que geometricamente é o volume do paralelepípedo, né? Isso aqui vai ser igual ao determinante da matriz A, né? Vezes o volume dos vetores da base ortonormal, mas como eu escolhi isso para ser uma base ortonormal, esse volume é 1, né? Então isso aqui fica o determinante da transformação A. Então a pergunta é como calcular essa matriz A, né? A gente quer ter uma fórmula que você consiga usar. Ou seja, uma fórmula que envolva a métrica riemanniana. Então o que você faz lembra da definição das componentes da métrica, né? A informação da métrica está aqui. Quando você usa coordenadas, né, a informação da geometria está toda nessa matriz aqui, que depende do ponto. Então, o que você faz, você calcula, a partir daquela expressão ali, quem que seria o GJ. Isso aqui vai ser o produto escalar dessa soma aqui. Aqui a gente tem que ter cuidado com os índices, né? Então, colocar assim. Então, XI é a soma do AIJ FJ e o XK é a soma do AKL FL. Ok? Então, você faz a conta aqui, são a soma J em L do AIJ vezes AKL vezes o produto escalar de FJ por FL, só que eu escolhi essa base como sendo ortonormal, portanto isso me dá a métrica euclidiana, aquela base. Então essa aqui é a matriz de identidade,
No final das contas eu fico, o J tem que ser igual a L, para isso dar diferente de zero. Eu fico com A e J, A, como é que é? KJ, né? Somos J. Certo? Isso aqui nada mais é do que o coeficiente IK da matriz A vezes A transposto. Certo? Então o que eu provei é que a métrica riemanniana G, como matriz naquelas coordenadas, coincide com a matriz A vezes A transposto. Certo? Então, em particular, como corolário, né, eu quero calcular o determinante da A, né? Certo? Então, como corolário, a gente conclui que se eu calcular o determinante dessa expressão, eu tenho que o determinante da matriz G vai ser igual ao determinante de A ao quadrado, né? Certo? Ou seja, o determinante de A é a raiz quadrada do determinante de G. Ok? Então a conclusão é que se eu quiser o volume daquele paralelepípedo, né? Lembra que a forma de volume ela captura a orientação, tá? Mas o que eu quero definir é o volume de uma região mesmo. O volume é sempre positivo. Então o volume desse paralelepípedo aqui vai ser sempre igual à raiz quadrada do determinante de G. Certo? Essa observação, né? Que o volume aqui sem sinal, né? Do paralelepípedo gerado pelos vetores coordenados é a raiz quadrada do determinante da matriz G e J em cada ponto, né? Ok, mas isso é só um volume infinitesimal, né? Um volume de um paralelepípedo dentro do espaço tangente. Se eu quero calcular o volume da região, o que eu faço é eu integro os volumes infinitesimais. Isso. Portanto, a definição, se eu pegar uma região R contida aqui, né? Contida na imagem dessa carta, então, eu agora já posso definir o volume de R como sendo, então o volume de R é dado por tudo isso aqui com respeito à métrica G, né? Eu tenho que fixar uma métrica riemanniana para fazer sentido do volume. Isso aqui é a integral. E aí, como eu estou usando o sistema de coordenadas, eu vou integrar sobre a pré-imagem do R pela carta, né? Que é aqui onde as componentes da métrica estão definidas. Isso aqui é o x a menos 1 de R. Então eu integro sobre x a menos 1 de R a raiz quadrada do determinante dessa matriz. E aqui eu boto o volume euclidiano mesmo, que eu já considerei a métrica. Então essa é a definição. Ok? E aí eu deixo como exercício checar que isso não depende da carta. Claro que se você tiver uma região que não está contida numa carta só, você pode quebrar ela em pedaços. Cada pedaço está contido numa carta e você soma os volumes, né? Mas você precisa mostrar que se você tem duas cartas diferentes, as duas imagens contendo X, você tem que mostrar que as definições coincidem. Então, o exercício aqui é mostrar que isso está bem definido. E aí, você fazer uma conta, no final das contas, você vai usar a chamada fórmula. Que fórmula vai aparecer aqui? Mudança de variáveis, né? Isso.
Ok? Então vamos lá, pessoal. Alguma pergunta aí? Então começa a geometria, né? Temos comprimentos de curvas, a gente pode definir ângulo entre vetores tangentes também, né? Porque a gente tem um produto escalar, volume, distância entre pontos. Tudo sai da escolha de uma variedade riemanniana. Tem uma pergunta? Mas existe uma outra coisa que é fundamental em geometria riemanniana, que é você ter uma noção de derivação. Certo? Você não consegue fazer nada se você não conseguir derivar objetos que estão definidos de alguma forma usando a variedade riemanniana. Né? Isso é o que se chama de conexão. Deixa eu apagar aqui a variedade riemanniana. Vocês não estão perguntando, então eu estou dando definições aqui, tá? Então existe uma coisa que se chama de conexão afim. Então, historicamente, essas coisas não foram introduzidas assim, né? Porque são definições abstratas que foram precisos vários anos, né? Para que os matemáticos chegassem na definição correta. Agora a gente já sabe, a gente já introduz de imediato, né? Mas o que é uma conexão afim, né? Definição. Isso aqui por trás está a ideia de derivação. Então, definição, uma conexão afim é uma operação que a gente vai denotar por nabla. Nabla é o símbolo usual que se usa para conexões. Isso aqui pega um campo de vetores, na verdade pega um par de campos de vetores e retorna um terceiro campo. Tá? Então deixa eu denotar aqui. Esse cara aqui é o espaço dos campos de vetores em M, sem infinito. Campos de vetores tangentes à variedade diferenciada. E a notação é a seguinte: você pega um campo X e outro campo Y, em geral a imagem a gente denota assim. Ok? Isso aqui é para ser pensado como a derivada do campo Y com relação ao campo X, ou na direção do campo X. Então a operação tal que ela satisfaz as seguintes propriedades. Isso aqui vai ser uma derivação, tá? Satisfaz as seguintes propriedades. Então, primeiro, vamos ver como é que eu vou escrever aqui. Ela é linear em cima, da seguinte forma. Se eu derivo y1 mais y2, isso aqui é a derivada do y1 mais a derivada do y2. Agora, como eu falei, em cima ela é uma derivação. Então, significa que se eu pegar um campo y e multiplicar por uma função f, na hora de derivar, eu vou ter que derivar f também. Então, isso aqui dá f vezes a derivada do y, mais o x aplicado a f vezes y. Certo? Essa notação aqui é a notação para a derivada de f na direção x, né? Na direção x. E eu tenho que falar as propriedades embaixo. Embaixo ela satisfaz o seguinte: primeiro, ela é linear, quer dizer, respeita a soma.
Mas se eu colocar uma função embaixo, depois a gente vai entender por quê, ela não é uma derivação embaixo. Embaixo ela dá a direção. Tá? Então ela satisfaz isso daqui. Okay? Então isso aqui é para toda função f, sem infinito. Aqui também eu estou supondo que f é uma função. Então aqui em cima ela é uma derivação e aqui embaixo ela é linear com respeito a funções. Porque no fundo vai estar dizendo que quando você calcula uma derivada, para calcular a derivada num ponto, só interessa saber o valor da direção naquele ponto. Então isso é uma conexão afim, né? Como eu falei, é uma definição meio abstrata. Ok, mas esses objetos, como eu falei, não foram introduzidos assim, né? A ideia em geometria, a ideia é que você chegou no conceito de derivação, primeiro, introduzindo a noção de transporte paralelo. Quando você tem uma variedade diferenciável, você coloca uma métrica riemanniana, né? Existe uma maneira natural, você tem uma curva diferenciável que liga P aqui. Se você me dá um vetor V tangente aqui em P, e eu tenho uma métrica riemanniana, existe uma maneira natural de carregar esse vetor V para o Q ao longo da curva, que é chamada de transporte paralelo. E a noção de paralelismo, no fundo, é equivalente à noção de dar uma conexão que seja de alguma forma compatível com a métrica. Ok? Então, como é que a gente chega nisso, né? Qual é a relação dessa derivação com a noção de derivada covariante? A gente conseguir relacionar com essa história de transporte paralelo, eu vou imaginar aqui que a gente tem agora uma curva C. Pode ser diferenciável por partes. Eu vou supor, por simplicidade, que ela já é diferenciável. Então, eu tenho aqui um C de A, que é o P, C de B, que é um Q. Então, eu tenho uma curva C e eu vou imaginar que ao longo dessa curva eu tenho a escolha de um vetor tangente. Então, por causa disso, deixa eu desenhar essa curva se auto-intersectando, só para explicar bem isso. Essa aqui está tudo contido na variedade, né? Riemanniana. Então, tem essa curva C de T, imagina que para cada ponto dessa curva, para cada T no intervalo I, né, eu tenho um vetor V que é tangente à variedade naquele ponto, C de T. Certo? Isso aqui é o V de T. Então, observe que esse campo aqui, ele é uma função do parâmetro T, não do ponto da curva. Ou seja, em particular, quando você percorrer aqui, ele pode ter um valor nesse ponto que vem assim, né? V de T0. Aí depois que você volta aqui, ele pode dar uma coisa diferente. Não interessa. O que interessa é que eu tenho, então, uma função V, uma atribuição, né, que pega um T no intervalo I e manda no vetor V de T, que é tangente à variedade no ponto C de T. Isso é o que se chama de campo de vetores tangentes, né, ao longo de C. Ok? E aí, claro que eu preciso trabalhar com campos diferenciáveis, né? Então você tem que dizer o que significa um campo desse ser diferenciável. E aí existem várias maneiras de fazer. Em geral, eu prefiro usar coordenadas, né? O que significa ser diferenciável? Significa que em coordenadas, e aqui está implícito que eu estou fazendo a escolha de uma carta. Quando você pode escrever o campo V de T como sendo uma combinação dos vetores da base da carta, né? Aqueles vetores xi. Então, é um vetor tangente no C de T, né? Vão aparecer aqui alguns coeficientes que eu vou chamar de VI de T.
Então, em coordenadas, esse vetor é tal que as funções componentes são diferenciáveis. É diferenciável para todo T. Certo? Em qualquer sistema de coordenadas, essas funções aqui são funções diferenciáveis. Muito bem. Então, o que eu estou querendo fazer é, vamos assumir que eu tenho uma derivada covariante, que é um objeto abstrato, né, definido daquela maneira lá, e eu quero introduzir o que seria a derivada desse campo ao longo dessa curva, usando a conexão. Okay? Então, esse é o conteúdo da próxima proposição, que a gente mostra logo em seguida. Que diz o seguinte: dada uma conexão afim, na verdade, para o que eu vou fazer aqui, a variedade não precisa ser riemanniana para essa proposição. Basta ter uma conexão afim. Certo? Então, dada uma conexão afim nabla em M, existe uma única operação agora eu tenho que introduzir alguma notação. Então, existe uma única operação tal que essa operação ela faz isso, que é a chamada derivada covariante. Tal que. Então, que tipo de operação é essa? É uma operação que pega uma curva diferenciável, um campo ao longo da curva, e retorna um outro campo ao longo da curva, que deve ser pensado como uma derivada do campo original, com relação ao parâmetro t. Então, quais são as propriedades dessa derivada covariante? Né? Primeiro, ela tem que ser linear, né? Então, respeita a soma. A derivada covariante da soma é a soma das derivadas. Ela tem que ser uma derivação, né? Então, a derivada de f vezes v é dada por f vezes a derivada de v mais a derivada de f vezes v. E aqui f é uma função do parâmetro t. Então, f é uma função de I em R. E a terceira propriedade é a relação dela com a conexão afim, né? Que eu ainda não disse. A terceira é que, se por acaso esse campo V, o campo V a princípio ele era a função só do parâmetro da curva, mas poderia acontecer que existisse um campo mesmo, tangente no aberto, tal que o campo V no parâmetro t é simplesmente aquele campo no aberto naquele ponto. Ou seja, pode ser que o seu campo V venha de um campo de vetores definido na variedade. Então, se isso acontece, a derivada covariante é o resultado da conexão afim. Vamos escrever isso. Se, né, existe um campo que eu vou chamar de... Chama de V ou não? O que vocês acham? Vou dar outro nome para esse campo. Y. Se existe um campo Y definido... Vou colocar assim. Se existe um campo Y tal que V de t é exatamente o campo Y no ponto C de t, né, o Y aqui está definido na variedade, então a derivada covariante é dada pela conexão do campo Y ao longo de qual direção? Essa aqui é a direção da curva, né? Eu estou derivando, a minha ideia é derivar o campo V ao longo da curva, então aqui aparece o vetor C' de t. Ok? Então está claro aí o enunciado
da proposição. Quer dizer, o que ela diz é que se você me dá uma conexão afim, então eu tenho a noção de derivada covariante. E a relação entre as duas é essa, que se o meu campo, ao longo da curva, vem de um campo na variedade, então a derivada covariante é simplesmente a conexão aplicada a esse campo, onde eu estou derivando aqui na direção do vetor velocidade da curva. Certo? Mas aí vocês podem me perguntar o seguinte, né? Por que isso aqui faz sentido, né? Eu defini conexão afim como um objeto, uma operação, né, que pegava dois campos na variedade e retornava um terceiro campo na variedade. Só que esse selinho de T aqui não é um campo na variedade, isso é só um vetor. O Y, se eu quiser, eu posso colocar o Y num aberto U, desde que esse aberto U contenha o ponto C de T. E aí vocês novamente perguntam, mas a conexão estava definida para campos na variedade, né? Se o Y é um campo só num aberto, qual é o sentido disso daqui? E aí que vem a observação, e a gente pode fazer essa observação e parar por aqui hoje, que é observar que a conexão afim é um conceito local. Ou seja, se você me dá uma conexão afim para campos na variedade toda, automaticamente eu tenho uma noção de conexão em abertos. E mais do que isso, né, para calcular o resultado aqui da conexão num ponto P, eu só preciso do valor do x no ponto P, da direção no ponto P. E do y em pelo menos alguma curva tangente ao x. Então deixa eu só explicar isso aqui. Observação. Conceito de conexão afim é local. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho, suponha agora que eu tenho dois campos, x1 e x2, que são campos na variedade, e suponha que esses dois campos coincidem no aberto U. Um certo aberto U. Aí eu pego um terceiro campo da variedade e eu afirmo que, se eu olhar para a derivada do x1 com relação ao y e a derivada do x2 com relação ao y, como os campos coincidem no aberto U, os resultados também vão coincidir. Certo. Então, se eu quero derivar um campo e eu quero calcular a derivada num ponto, eu só preciso conhecer o campo numa vizinhança daquele ponto. Se eu pegar qualquer outra extensão desse campo que assuma os mesmos valores naquele aberto, o resultado vai dar o mesmo. Como é que prova isso daí? Alguma ideia aí de como provar isso? A primeira observação é que eu posso subtrair um campo do outro, né? E supor que um deles é zero. Então você chama, sei lá, de W o x1 menos x2. Então eu tenho que esse campo W, eu sei que ele é identicamente nulo em U, né? O que eu quero mostrar é que a derivada do W também dá zero em U. Essa é a pergunta, né? Certo. Então o que você faz é o seguinte. Você pega o seu aberto U, eu vou desenhar a variedade como se fosse de dimensão 1 para ficar mais simples. Você tem aqui o seu aberto U, e aí o campo ele pode ser não trivial aqui fora, mas aqui ele é zero, né? Então o que você faz é, você pega uma função f, você pega um ponto do U primeiro, né? Pega um ponto arbitrário do U, e aí você pega uma função f que seja uma vizinhança do U, e 0 fora de U. Ela é 1 numa vizinhança do ponto P e é 0 fora de U. Pega uma função que faz isso daqui. Essas funções sempre existem, né? Em variedades diferenciáveis. E aí quando você olha para o novo campo,
sei lá, W2 definido por F vezes W, quanto que dá esse produto aqui? Esse campo aqui vai ser o campo identicamente nulo, né? Porque fora do aberto U, a F é zero. E dentro do aberto U, o campo W é zero. Então, de qualquer maneira, esse W2 é identicamente nulo. Certo? Então, a conclusão é que a derivada dele, com respeito ao Y, tem que dar zero, né? Afinal, toda transformação linear tem que mandar o zero no zero, né? Certo? Em U, né? Quer dizer, na verdade, o campo W2 é zero na variedade inteira, né? Então, essa conexão está bem definida. E como esse é o campo nulo, a derivada dele tem que dar zero. Mas, por outro lado, eu uso a regra da derivação. Isso aqui é a derivada do F vezes W. Então, que eu uso a regra da derivação, eu fico, então, que isso me dá F vezes a derivada do W, mais a derivada da F vezes W. Ok? Então, a soma desses dois campos aqui dá zero. Só que aí eu calculo isso aqui no ponto P, né? O ponto P era arbitrário. Se você olha agora para o que acontece no ponto P, você vai ver que o campo W é zero lá dentro. Isso aqui não vai existir. E a função F é 1. Então, a conclusão, avaliando em P, e a conclusão é que a derivada do W dá zero em P. Só que o P era arbitrário, pertencente ao U, né? Então acabou a demonstração. Okay? Então o que isso está dizendo é que se eu tenho uma conexão afim, né? E aí você me dá, pensa assim, né? Só para a gente terminar aqui. Eu tenho a conexão afim, aí você me dá um aberto aqui dentro da variedade. E aqui dentro desse aberto você me dá um campo X, que está definido só no aberto, né? Está definido só no aberto U. E eu quero fazer sentido dessa derivada. A princípio não faz, porque está definido só em campos da variedade inteira. Mas se você pega um ponto P qualquer aqui, né? Você sempre consegue construir um outro campo X-til, que esse sim está definido na variedade inteira, mas que coincide com o X numa vizinhança de P. Sempre existe um X-til que coincide com o X em vizinhança de P. E aí você define esse objeto como sendo simplesmente a derivada do X-til. Aí você pode perguntar, mas se tiver um outro campo que tem as mesmas propriedades? Bom, se isso acontecer, e vai acontecer, claro, esses dois campos vão ter que coincidir numa vizinhança do P, mas eu acabei de mostrar que a derivada, então, tem que coincidir também. Certo? Então, na verdade, a conexão está definida para campos locais. O campo não precisa estar definido na variedade toda. E eu vou usar isso na próxima aula, então, para provar essa proposição aqui e continuar a matéria falando de conexões. Tá bom? Alguma dúvida? Se não, aquele ali é o Rafael. E aí eu passo para ele aí, tá? Tá bom. Ô, Rafael, se você conseguir marcar para sexta-feira,